presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Já era desenganada pela medicina. A medicina tinha que dar 3 meses de vida. Mas quando a médica me falou que eu só tinha 3 meses de vida, talvez nem 3, eu era nova decidida, irmão. E ainda tinha vergonha de falar de Jesus. Mas dentro do meu coração falava assim: mas o meu Deus é maior e é poderoso. Muitas vezes a gente planeja falar algo, mas Deus muda tudo. Ele diz: não, fala de outra coisa. Fala do que eu fiz na tua vida. Deus fez um milagre na minha vida. Aleluia! Também não poderia ter filhos. E eu tenho filho. Para a glória do meu Deus. E aí está meu filho. Jesus me deu filho, porque ele sabia o desejo do meu coração. E Deus me deu meu filho. E hoje eu luto por ele. Eu creio que Deus luta por ele. Sei que Deus tem um plano lindo e maravilhoso. Coisas grandes Deus tem para fazer, porque Ele me prometeu. Aleluia. E eu creio piamente na misericórdia do meu Deus. E sei que Ele é grande. O que Deus fez na minha vida, sei que Ele é capaz de todas as coisas. Não é possível para Ele. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Mas eu ainda quero ler, irmãos, aqui, louvado seja Deus, em Lucas, capítulo 19. Aleluia. Glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Acho que aqui não é proibido de glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus é tão maravilhoso. Glória a Deus. Diz assim o Senhor. Aleluia. Aleluia. É Lucas, capítulo 19. O Zaqueu publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este homem chefe dos publicanos. E era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão. Aleluia. Pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver
de ânimo. Deixa para outro dia, deixa para amanhã. Não sabemos o dia de amanhã. O dia é hoje. Aleluia. Naquele dia, era dia de Zaqueu, né? Se dobrar diante do Senhor. Ele podia muito bem achar, né, que não precisava de Jesus. Ele era rico, era publicano, chefe dos publicanos. Mas que ele não precisa de Jesus, porque sem Jesus, irmão, nós somos nada. Não somos nada. E eu não estou aqui para pregar a palavra, vim dar só a salvação. Glória a Deus. Mas aquilo que o Senhor quer dizer, irmão, que nós devemos descer. O Senhor manda, desce da figueira, né? Que hoje convém pousar na tua casa. Que cada um de nós, irmãos, venha olhar para nós mesmos e ver as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, e descer aos pés do Senhor, reconhecer que Ele é Deus. E nós, sem Deus, nós não somos nada. Amém? Agora, nós, em nome de Jesus. Os varões vão estar apresentando louvor. Eu convido todos os varões para vir aqui louvar a Deus, amém? Graças a Deus. Varões. Graças a Deus. Amém?
Graças a Deus. Amém? Deus bendiga. Irmãos, convidar nosso diácono Jailson para estar adorando o Senhor enquanto nós vamos retirar nossos dízimos e ofertas. Amém? Porque nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. E não vou falar que agora é um momento importante do culto, porque a palavra não. O culto é importante desde o início até o final. Amém? Esse negócio que agora é o melhor da festa, que vai vir a palavra. O melhor é desde quando você sai da tua casa com o propósito de vir adorar a Deus, de vir buscar a presença do Senhor. Isso porque é um culto racional, quando nós deixamos fluir o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Aleluia. Nosso diácono Jailson vai estar apresentando o louvor enquanto nós escolhemos dízimos de oferta. Aí você fala: pastor, eu estou desprovido, meu dinheiro está lá na conta bancária. Tem um QR Code aí, ó, pela igreja. Tem um QR Code aí, você só vai lá com o seu celular e dá um clique e abençoa a obra do Senhor. Amém? Aleluia. Aqui assim é um vídeo, é assim, amém, irmãos? Aí, mas eu quero que Deus vai dar vitória. Deus bendiga. Então, os irmãos aí que puderem ofertar na casa do Senhor, oferte com amor e com carinho. Grande Deus. Vamos lá? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor. Eu convido você a louvar juntamente comigo um hino bem conhecido, aquele hino que diz: envolve-me.
para estar aqui nos avisos. E após a diaconisa Mônica, o pastor Wesley vai estar orando pelo pregador da noite bem do pregador. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Lembrando que amanhã é sábado, amanhã tem aniversário da igreja de São Bernardo do Campo. E domingo, das 9 às 11, nós temos nosso culto de Santa Ceia. E após o culto de Santa Ceia, o café da manhã, amém? Segunda é o estudo de obreiros, estudo bíblico com o nosso curso de obreiros, com o nosso professor Diácono Jailson. Amém? Da paz de Jesus. Vamos de pé. Glória a Deus. Graças a Deus. Tudo muito bom até aqui. Deus já vai falar mais. Fiquem atentos. Todos atentos? Permaneçam assim. Senhor Deus, agora, Pai, nós vamos ouvir um pouco mais da Tua voz. Que Tu possas usar o Teu servo de maneira que os nossos corações, como a boa terra, recebam a Tua semente. E assim possamos frutificar em tempo oportuno. Usa o Teu servo, que, ó Pai, tem vindo já a este local, com uma palavra no coração. E que essa seja a Tua vontade para a nossa vida. E que juntos possamos sempre ver, ó Senhor, que Tu cuida de nós e dos nossos. Pai, seja com cada um nesse momento presente, também aqueles que estão assistindo online, que possam sempre estar assim, focados em aprender mais de Ti. Seja conosco, eu te peço. Crendo que nos ouve, eu te agradeço. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Quem trouxe Bíblia, segunda carta do apóstolo Paulo, escreve ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 16. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 16. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a Deus a minha gratidão por essa oportunidade de poder estar conhecendo mais um rebanho deste lindo ministério que é uma restauração. Que Deus abençoe a vida do pastor Rinaldo, a vida desta igreja, os obreiros, os músicos, os que estão na minha retaguarda. É uma alegria tamanha poder conhecer vocês, alguns rostos conhecidos. Eu quero louvar a Deus pela vida do Diácono Nelson, que nos fez o convite. O Diácono Nelson que está nos levando em algumas igrejas. Deus abençoe, é uma honra, a sua família, sua esposa. Deus abençoe. Eu quero ser rápido, breve na oportunidade que me foi dada. Quem achou o texto, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16. Eu quero ler o versículo 16, 17 e 18. E para encerrarmos a leitura, vamos em segunda carta à igreja de Corinto, capítulo de número 5, versículo de número 14. Amém? Está escrito assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 14, só a parte A. Porque o amor de Cristo me constrange. Porque o amor de Cristo me constrange. Quem acredita nisso, por gentileza, se assente dando glória a Deus. Glória a Deus. Quero fazer algumas observações nesta noite.
A primeira é que eu sou evocado a algo e o ponto zero. Devagar, mas daqui a pouco a gente esquenta e, se Deus permitir, a gente corre no meio da igreja. Segunda observação é que eu peço que vocês tenham paciência comigo. A gente parece meio bagunçado, o texto fora do contexto, mas eu pego essa segunda carta que Paulo escreveu ao seu filho da fé Timóteo como base para encerrarmos o assunto e a meditação dessa noite no último versículo lido, que é em 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 14. Amém? Peço atenção. Irmãos, o texto que nós acabamos de fazer menção é um texto bastante conhecido por todos nós. Os músicos, se quiser, fiquem à vontade, tá, mestre? Deixa eu ver para vocês. O texto é conhecido por todos nós. Eu creio que você já leu, eu creio que você já falou sobre esse texto, ou então você já ouviu falar sobre esse texto tão conhecido. Particularmente, opinião minha própria, cada um tem a sua. Apóstolo Paulo, depois de Jesus Cristo, foi um dos maiores, se não foi o maior homem que já houve nessa terra, o maior apóstolo que já houve nessa terra, porque ele vem nos ensinar muitas coisas. Primeiro, ele vem nos ensinar a ser um verdadeiro amigo, ele vem nos ensinar a como servir ao ministério, a como servir a Cristo, a Deus com excelência, naquilo que nós fomos chamados. Quando eu leio essa segunda carta que ele escreve ao seu filho na fé Timóteo, todas as vezes que eu estou em casa lendo, eu sinto uma vontade de chorar, porque a gente vê nessa segunda carta que o apóstolo Paulo ele vai colocar os seus sentimentos nessa carta. Por exemplo, quando ele escreve a primeira carta, ele vai dar alguns conselhos doutrinários, aonde no capítulo 2 da primeira carta ele manda Timóteo orar por todos. Então ele vai ser um pouco pastor de Timóteo, falando acerca de algumas doutrinas, dando alguns ensinamentos. Mas como eu disse, o que vai me chamar a atenção é essa segunda carta que o apóstolo Paulo escreve. Mas antes de nós falarmos um pouco dessa carta, eu quero observar algo que me chamou muito a atenção. O que vai me chamar a atenção aqui é porque Paulo também vai quebrar algumas coisas que seriam óbvias para nós. Ele vai quebrar algumas coisas que eram óbvias. Primeiro, quando nós lemos essa carta a Timóteo, Paulo está na sua segunda prisão. Prisão essa diferente da primeira. A primeira prisão de Paulo é conhecida em Atos capítulo de número 28, onde ele é pego em Jerusalém, transferido para Cesareia, e de Cesareia ele é levado a Roma, num texto tão conhecido, aonde ele sai de Cesareia em direção a Roma em navios, aonde ele sofre um naufrágio, no texto tão conhecido, que os destroços do barco agora servem como um socorro para todos os tripulantes que estão dentro da água, aonde a Bíblia vai dizer que eles se agarram nas madeiras dos destroços do barco, aonde eles chegam numa ilha por nome de Malta, aonde era povoada por bárbaros. E Paulo, a primeira lição que eu aprendo com Paulo é que ele está como prisioneiro, ele acabou de sofrer naufrágio, ele acabou de chegar numa ilha rodeada de bárbaros. Mas o que vai me chamar a atenção é que Paulo vê que é um dia chuvoso, um dia de frio, então ele se preocupa em pegar gravetos e jogar agora gravetos em uma fogueira. Mas a Bíblia diz que quando ele põe a mão de Nelson no graveto, a Bíblia diz que uma cobra, uma serpente morde a sua mão. E isso me chama a atenção, porque a Bíblia diz que agora os bárbaros olham para Paulo e dizem assim: agora ele morre, agora é esperar a mão inchar, agora é esperar talvez a pressão subir ou cair, esperar o tempo. Mas a Bíblia diz que passa alguns minutos e nada acontece. Passa-se uma hora, nada acontece. Passa-se uma hora, a pressão não aumenta, a pressão não abaixa.
A serpente feriu, mas ele continua pegando graveto. A serpente picou, mas ele continua pegando graveto. O que é isso? A serpente morde, mas o trabalho não pode parar. Eu vim com uma palavra para alguém aqui, o inimigo se levanta, mas a obra não pode parar, continua. Eu não sei se você não vai gostar disso, mas é o que Deus tem para nós. Talvez se levantou o inimigo, talvez a serpente, e você veio com o pensamento dizendo: eu vou entregar o cargo, vou entregar a liderança, não quero mais saber de nada. E Deus te trouxe aqui para te dizer: não vai entregar não, continua fazendo a obra, porque eu sou o Deus que cuido e eu sou o Deus que guarda. Passa então um tempo ele é levado para a prisão. Então ele chega em Roma, mas só que por conta de ele ser cidadão romano, ele tem, entre aspas, algumas regalias. Por exemplo, ele não fica com os demais presos em uma cela fechada. Os romanos agora alugam uma casa para Paulo morar, onde Paulo não pode sair da casa, mas pode receber visita a hora e o momento que quiser. Então é nesse momento que Paulo vai escrever para algumas pessoas, nessa primeira prisão, onde ele vai escrever para a igreja de Éfeso, onde ele vai escrever para a igreja de Filipenses, Colossenses e a Filemon. Então nessa primeira prisão ele escreve a algumas pessoas em algumas igrejas. Só que na segunda prisão já é diferente da primeira. Porque na segunda prisão Paulo é preso agora por conta de um imperador chamado Nero. Nero, onde um reverendo chamado Hernandes Dias Lopes vai dizer em um dos seus livros que Nero era o diabo em pessoa. Um homem muito diabólico. Onde ele acorda certa feita pela manhã, olha para Roma e diz: eu quero embelezar e modernizar Roma. Mas para a gente modernizar e embelezar Roma, vamos ter que destruir. Então ele tem a ideia de incendiar, tacar fogo em Roma. Roma, uma cidade povoada por 14 bairros. A história vai dizer que 10 dos 14 é destruído e tomado pelo fogo. Há quem diga que é coincidência, mas eu vejo Deus, porque os 4 bairros que restaram era povoado de judeu e de cristão. Há quem diga que é coincidência, mas eu vejo Deus cuidando do povo. Então Nero percebe que os 4 bairros que não foram destruídos pelo fogo e nem tomados pelo fogo é rodeado de judeu e de cristão. Ele tem a ideia de colocar a culpa desse incêndio nesse povo. A história vai dizer que o massacre era tão grande, mas tão grande, que na época faltava madeira para pendurar os judeus e os cristãos. Nero era tão diabólico, mas tão diabólico, que ele tinha prazer de pendurar alguém no alto, cobrir o seu corpo de piche e atacar fogo, para que aquela pessoa que estivesse pegando fogo iluminar as ruas escuras de Roma. Mas é nesse estado que Paulo está, é um desses 4 bairros que Paulo está. Só que Nero não pode atacar fogo em Paulo e nem pendurar Paulo no madeiro. Por que, pregador? Porque Paulo tem cidadania romana. E por ele ser romano, ele não pode ser levado ao madeiro. A única morte que ele merece é ter a sua cabeça decapitada. Só que o diácono Nelson não é só porque ele tem que ter a cabeça decapitada que é simples. Vamos pegar o apóstolo Paulo e vamos matar a cabeça. Não. Primeiro tem um julgamento. Primeiro tem que analisar os fatos. É aí que entra o versículo 16, onde nós temos que Paulo vai dizer: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, porque ele está esperando o julgamento. Mas enquanto o julgamento não acontece, a história diz que Paulo é jogado dentro de uma masmorra escura, fria e úmida. Paulo, se não chegasse a tempo à audiência, ele poderia sofrer com algumas doenças. A primeira, por conta da umidade, era a lepra, ou a segunda era a tuberculose. Mas o que vai me chamar a atenção é que no meio dessa crise, eu vejo Paulo tentando
encorajando um jovem. Paulo está quase para morrer. Só que ele senta, pega o papel, pega a caneta e vai escrever para o seu filho na fé, Timóteo. Então esse é o primeiro ponto que chama a atenção como exemplo de um pastor, de um homem que é Paulo. Porém, quando Paulo é levado preso nessa segunda prisão, a responsabilidade da igreja de Éfeso cai na vida deste jovem evangelista por nome Timóteo. Só que a história vai dizer que Timóteo sofre com algumas coisas. Primeiro, frequentemente ele fica doente, tanto que na primeira carta, capítulo 5, versículo de número 23, Paulo vai olhar para ele e vai dizer: olha, cuida dessas doenças frequentes que você tem no estômago. O segundo problema que Timóteo sofre é que Timóteo é um jovem muito envergonhado, muito tímido. Tanto que Paulo vai olhar para ele e vai dizer: ó, reaviva um dom que há dentro de ti. Não é que eu estou preso que você vai deixar o seu dom morrer. Reaviva o dom que há em ti. É aí que ele vai começar agora, na segunda carta, dar alguns conselhos para Paulo e a gente já encerra para a gente ir embora. O primeiro conselho é no capítulo 1 da segunda carta, versículo de número 8, onde Paulo vai tratar sobre a vergonha do jovem Timóteo, onde ele vai olhar e vai dizer: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participe das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo está dizendo assim: ó, não se envergonhe do testemunho. Você é muito tímido, mas não tenha vergonha do Evangelho. Estou preso, mas isso não é para vergonha, é para a glória de Deus. Paulo agora no versículo de número 12 vai olhar para Timóteo e escrever dizendo: olha, por conta desse Evangelho eu padeço. Observa que Paulo está dizendo: não se envergonhe, vem sofrer as aflições, e eu padeço por conta deste Evangelho. O primeiro detalhe que me chama a atenção aqui é que Paulo não maqueia o Evangelho. Vai apertar um pouco, mas é necessário. Paulo não pinta o Evangelho que não existe. Assuma a responsabilidade do que eu estou dizendo aqui nessa noite para vocês que me ouvem. Sabe por que tem muita alma que aceita Jesus e no outro dia desvia? Sabe por que tem muita alma que aceita Jesus e no outro dia está usando droga de novo? Sabe por que tem muita alma que aceita Jesus e no outro dia está cheirando de novo? Sabe por que tem muita alma que hoje aceita Jesus e no outro dia está roubando de novo? É porque ganharam a alma do modo errado, pintando o Evangelho
Aqui ele já tem um motivo para dizer assim, ó, eu não quero mais saber de ninguém. Aqui ele já tem um motivo para dizer assim, ó, eu não ligo mais para ninguém, todos me abandonaram. Só que como eu disse, querido, o Deus que nos chamou não nos desampara. Porque Paulo na verdade vai dizer assim, ó, muitos me abandonaram amando o presente século, mas que Deus tenha misericórdia à casa de Onesíforo, que outra hora me procurou sem cansar, e quando me encontrou, não se envergonhou das minhas algemas, outra hora me deu ânimo. A mensagem que Deus tem para nós aqui é: deixa quem quiser ir embora que vá, deixa quem quiser parar de mandar mensagem que pare. Tu não é carente de amizade, tu não depende dele, nem depende dela, porque Deus está dizendo: é um milhão nas costas, eu estou levantando o Onesíforo. Irmãos, o diácono Nelson me conhece, eu queria pular, eu queria rodar, mas o que Deus tem para nós é simples, rápido, objetivo: deixa quem quiser ir embora que vá, porque eu estou levantando o Onesíforo. O Onesíforo vai te procurar, o Onesíforo não vai sentir vergonha do estado e do momento que você está passando, e muito pelo contrário, ele vai te dar ânimo. Sabe quando tem pessoas te dizendo: mano, o Onesíforo vai chegar e vai dizer: eu estou contigo, vamos chorar, vamos dobrar o joelho, vamos buscar ao Senhor. Se estava ruim, vai piorar, porque ele diz: ó, não se envergonha, eu padeço, eu sou abandonado. Aí ele vai dizer no capítulo 2, versículo de número 3, onde ele vai fazer um convite para Timóteo. Só que o convite já começa, não é para comer uma pizza depois do tudo. O convite não é para ir no McDonald's, no Burger King. Lucas fala o convite no capítulo 2, no versículo 3 da segunda carta é: tu, pois, sofre o quê? As aflições comigo, como um bom soldado de Cristo. O convite que Paulo está fazendo a Timóteo é: vem sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo. Olha o detalhe: vem sofrer e como um soldado, ou seja, evangelho é guerra. Irmão, se tu saiu da tua casa e veio para cá no último dia da campanha, achando que aqui é oba-oba, eu tenho você, pode ir embora, veio à toa. Se tu veio aqui para rever a amiga ou amigo, veio à toa. Por quê? Cada culto é uma guerra diferente. Cada culto, o mundo espiritual existe, é uma afronta, é uma luta diferente. E se tu vem desarmado, há uma grande chance de tu perder essa batalha. Então culto é lugar de se preparar e ir para a batalha. Irmãos, se estava ruim, vai piorar. Porque entra o capítulo 3, onde ele vai dizer no versículo de número 1: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aqui, irmão, me perdoe, mas eu tenho que ser curto e grosso. Evangelho não é para preguiçoso, porque evangelho é trabalho. Quando tu vê aquele crente que diz assim: não, pastor, eu só sou membro de banco, preguiçoso. Membro de banco é parafuso e porta, irmão. Entrou, vai trabalhar. Ou está sendo desempregado, tudo bem, canta.
desamparou, abandonou o presente certo. Paulo, mais uma vez, olha o evangelho que Paulo está sofrendo, ele explicando para Timóteo: ó, não se envergonha, eu padeço pelo evangelho, estou preso pelo evangelho, sofro as aflições do evangelho, estou na guerra pelo evangelho, e fui abandonado também. A pergunta que fica na minha mente, diante do Deus, é: por que ele não parou? Eu fiz todo esse arrodeio, irmão, para dizer isso aqui. Por que ele não desistiu? Tem alguns motivos. O primeiro é que ele diz assim: ó, o Senhor desistiu e me fortaleceu, e ele me livrou da boca do leão. Me abandonaram, mas o importante é que ele estava desistindo. Viraram as costas, mas ele me fortaleceu. Só que eu ainda pergunto: por que ele não parou? Irmãos, fazendo essa análise dessa carta, chegamos à conclusão agora. Sabe por que ele não parou? Porque a gente lê essa 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, sua parte A. Irmão, se tudo dá glória com isso aqui não é do Google, nem do YouTube, e eu demorei para aprender isso aqui. Olha a parte A do versículo: porque o amor de Cristo nos constrange. Vou repetir. Glória a Jesus. Porque o amor de Cristo nos constrange. Irmãos, eu tenho que quebrar o entendimento aqui que a gente acha que é, mas não é. Dá a entender que Paulo vai dizer assim: ó, o amor de Cristo é tão grande, mas tão grande, que eu fico até envergonhado. Deixa eu falar para você que não tem nada a ver com isso que Paulo está dizendo. Paulo vai escrevendo para a igreja de Corinto, uma igreja grega. Então ele está usando termo grego. Irmão, demorei para aprender isso aqui, se não agora você vai ver. Constranger vem de constrangido. E constrangido no grego significa soneto. E soneto significa segurar forte. Não entenderam nada já, eu vou repetir. Ô Jesus maravilhoso! Constranger vem de constrangido. E constrangido no grego é soneto. E soneto significa
falado conosco, amém? Não só nesses 3 dias de campanha, mas o Senhor está constantemente falando conosco, falando com a sua igreja, nos alertando, nos orientando. Nós temos que tomar posse da palavra de Deus sobre nossa vida. Por que você parou? A mensagem poderia ser esta, né? Por que você parou? O que tem feito você parar? Algo que Deus tem na tua vida. Não é o momento de nós pararmos, é o momento que nós continuarmos. Né? O Evangelho de Cristo Jesus é isso, é progressivo em nossa vida. É uma progressão. Eu já aceitei Jesus, já me batizei. Não, irmãos. A cada dia Deus está te levando a lugares altos, mas para isso você tem que se renunciar, você tem que renunciar esse mundo e se chegar a Cristo Jesus. Bem, o apóstolo Paulo, ele, com toda a sua sabedoria, com todo o seu ensinamento, ele olhou para Cristo Jesus, ele olhou para a cruz, e lá na cruz ele viu a Cristo Jesus, o autor e consumador da sua vida. Nós temos que parar em certo momento e olhar para a cruz. A cruz já está vazia, mas aquele que estava na cruz, ele morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou o 3º dia para te dar vida. O amor de Cristo é o que te segura, como o nosso amado ministrou. Você que está aqui nessa noite e ainda não chegou a Cristo Jesus, quem sabe você está afastado, quem sabe você ainda tem muito Deus falar contigo e fazer contigo. Você quer se reconciliar? Venha até aqui à frente que os pastores vão estar orando pela sua vida. Se tiver alguém aqui, se você acha que Deus falou contigo, eu preciso tomar uma posição na minha vida. A forma que eu estou não é esta que Deus quer. Deus me chamou para coisas melhores e Deus está te chamando. Mas para isso você tem que tomar atitude. Se você quer receber a oração, venha até aqui à frente que nós vamos estar orando. Amém? Se tiver, tem alguém? Tem alguém que quer vir? Voltar para os caminhos? Você estava distante. Deus é contigo. Deus tem falado com você. Não endureceis os vossos corações quando ouvis a voz de Deus quando fala contigo. Se tiver, nós vamos estar orando. Se não tiver, nós vamos estar orando nesse dia, agradecendo ao culto desta noite. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Vou estar convidando o pastor Wesley, que vai estar orando, né? E já desde já agradecendo por tudo que foi feito aqui nesta noite, pela vida de cada um de vocês, pelo preletor, pelos irmãos que estão cooperando conosco, de longe ou de perto, e esses que estão ouvindo também a palavra do Senhor através dessa live. Que Deus abençoe a tua vida e que Deus continue falando contigo, em nome de Jesus. Pastor Wesley. Glória a Deus. A gente às vezes faz coisas, não sabe bem o motivo e depois vai tentar achar uma razão. Deus não. Tudo que Deus faz tem já um propósito definido. O pastor fez um apelo. Eu quero perguntar agora de forma diferente. Você que está em casa, está na presença, está buscando a Deus, mas percebeu hoje que precisa de mudar alguma coisa na sua vida. Deus hoje está nos advertindo a mudar. Se você percebe que o Evangelho no seu coração não está como era antes, vem aqui na frente. Essa é a noite que o Senhor preparou para mudar alguma coisa na sua vida. Às vezes a gente está martelando, dando soco em ponta de faca, batendo com ferro frio e não tendo resultado. É porque Deus quer que algo mude. A palavra de hoje nos chama para a responsabilidade. Pastor, mas se eu for, vão saber. Pois é, Deus já viu. E Deus quer mudar a tua história.
Não deixe a oportunidade passar. Se você sente que pode melhorar algo na sua vida, venha para receber essa oração. Amém? Não se preocupe com quem está do seu lado. Talvez ele também tenha a mesma necessidade e precisa de uma ajuda. E você, com a sua ação, vai fazer a ação dele tomar uma atitude. Venha se você percebe que você precisa melhorar. Eu vou estar orando. E Deus, que quer mudar a sua história em definitivo, tem tudo para te abençoar. Que você possa permitir que isso aconteça, diminuindo a carga, diminuindo a dificuldade. Quantos estão sofrendo dentro da igreja? Quantos estão padecendo dentro da igreja? É crente, está indo para o céu, está indo para o céu, mas há trancos e barrancos. E que o Senhor possa de fato melhorar a qualidade do seu evangelho. Porque muitas das vezes nós chegamos de maneira errada, aprendemos errado. E que o Senhor tenha misericórdia. Amém? Aqui está alguém que tem ouvido Deus. Se você percebeu que você também está enquadrado nessa necessidade, venha e Deus terá misericórdia. Senhor Deus, obrigado por tudo que vimos e ouvimos nesse ambiente. Aqui não é outro lugar senão, ó Pai, o local onde a tua igreja se reúne e a tua presença é constatada, aonde percebemos, ó Senhor, de maneira clara que precisamos mudar, mas não mudar apenas para impressionar ou para perceber, mas mudar para receber mais de Ti de maneira certa, de maneira, Pai querido, que possamos melhorar a qualidade do nosso culto, melhorar a qualidade do nosso serviço, melhorar, ó Senhor, porque Tu nos ama a tal ponto de que Tu não poupou o Teu Filho, porque Tu queria nos ver na eternidade contigo. Que aqueles Teus servos que já estão aqui na frente entendendo, possam, Senhor, se levantar depois de maneira diferenciada, já tomando posse de algo sobrenatural em suas vidas. Aquele que talvez tenha resistido, mas sabe que precisa, Tu possas nos dar outra oportunidade, e que sempre possamos de bom grado receber a Tua palavra, porque a Tua palavra nos mostra o quanto eu preciso melhorar. Ajuda-nos nisso. Toma cada um nas Tuas mãos e nos guarde do mal. Eu te peço que Tu nos dispersa na Tua paz, que possamos, ao sair deste ambiente, possamos permanecer conscientes de que estamos na Tua presença. Cada palavra, cada atitude, cada pensamento tem que ser cauteloso, porque apesar de muitas das vezes acharmos que aqui do lado de fora posso fazer qualquer coisa, nos enganamos, porque Tu continua conosco. Que todos possamos perceber isso e andar no temor, na obediência da Tua palavra. Seja conosco, eu te peço. Crendo que Tu estás nos ouvindo, eu te agradeço. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar vocês. Amém. Amém. Estenda as mãos. E agora, irmãos, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus na terra. E quem crê, diga amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.